Olá, pessoal. Boa noite. Falar hoje de um tema bastante importante. É um tema para esclarecer a população sobre a importância de entender alguns funcionamentos dos seres humanos. Nós temos aí grandes avanços nos últimos 3 anos, muitas coisas mudaram na saúde mental. E como eu fiz um juramento, eu sou uma profissional da área da saúde, é uma área que a gente não para de estudar. Então, a gente vai vendo que tem tantas coisas novas acontecendo, tantos estudos novos, tantos avanços. É importante esclarecer essas novidades. E aí, vocês que são meu público, que me acompanham, acho importante entender essa diferença entre transtornos mentais, sobre uma pessoa atípica, sobre uma pessoa que não tem nem transtorno mental e nem é atípica, para que a gente possa aprender a respeitar essas pessoas, para que quem é atípico aprenda a se respeitar, para que quem tem algum transtorno aprenda a entender, né? E familiares, amigos, o mundo compreender. Quando a pessoa vem, né, falando que ela tem algo que não está dentro do padrão esperado, o problema não necessariamente é essa pessoa, o problema é o mundo que não sabe lidar, nem essa pessoa sabe lidar com ela e nem o mundo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou gay. A pessoa gay, ela tem muitos problemas. A pessoa gay é muito deprimida. A pessoa gay é muito problemática. A questão não é a pessoa gay ter índices elevados de depressão, é, problemas. O problema é o mundo que não entende isso. É um mundo que muitas vezes agora está começando pela lei, precisa, né, ter outros comportamentos com essas pessoas, ou até mesmo o mundo em volta, mesmo que façam que a pessoa desenvolva questões comportamentais ligadas a sofrimento humano, psíquico, e não o problema dela ser gay, né? Então é diferente, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. A pessoa é confusa, a pessoa tem transtorno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é por quê? Porque o mundo não absorve. Eu mesma, eu sou uma pessoa canhota. Na verdade, eu me tornei bidestra. Eu nunca precisei, eu sempre me esforcei e acabei, com meus esforços, aprendendo a escrever também com a mão direita. Tanto que hoje a mão que mais eu escrevo é a mão direita. Mas eu já tive problemas. Então, uma pessoa canhota, ela sobe num ônibus, eu andava de ônibus ali, subia, caía a mochila, não dava para fechar o zíper, aí caía os lápis, caía o apontador, tudo no chão. E aí eu ficava catando e o ônibus andando e eu caindo. Por quê? Porque tudo é o contrário para mim, né? Então, eu achava que eu era desastrada, eu achava que eu era desleixada, né? Mas era por quê? Porque o mundo não foi feito para canhotos, o mundo foi feito para destros. Quando você sobe no ônibus, quando você passa numa catraca, antigamente tinha que pegava a mochila, né? Abria a mochila, pegava o passe escolar, tinha que destacar o passe escolar, naquela época tinha que destacar o passe escolar. Carteira não tem, né? Não tinha essa ideia de carteira. Hoje em dia você pode, se você for fazer uma prova, um concurso, você pode solicitar uma carteira para você. Mas na minha época não tinha isso. Então a pessoa virava o caderno de cabeça para baixo para escrever, escrevia em espelho, né? Eu tive problemas na minha primeira professora que eu tinha que escrever em espelho. O problema é revi, ser canhota? Não. Meu cérebro funciona diferente. Agora, é problema a professora ter feito o que ela fez? Ela simplesmente era a letra P de psicóloga, P de paixão que eu tenho pela psicologia. E aí, a letra P.
eu não conseguia fazer, eu fazia em espelho. Só que ela não me explicava, ela pegava, eu ia eu, pequenininha, eu chegava, levava o caderno para ela e ela simplesmente pegava o caderno, pegava a borracha, pegava a borracha e apagava a borracha, o caderno e mandava eu sentar e fazia o P. Falava assim, tá errado, só isso. E mandava me sentar. Eu ia de novo, pra mim tava certo. Eu falei, nossa, essa professora é louca. Aí eu fazia assim, fazia o P ao contrário. Fazia o P ao contrário. Aí teve um momento que eu fui, acho que uns 4, 5 vezes até a mesa dela. Teve um momento que eu fui que ela pagou, que rasgou o caderno. Quando rasgou o caderno, ela ficou tão nervosa que ela pegou a folha do caderno, ela arrancou a folha do caderno e fez assim no meu nariz. E disse a seguinte frase: Poxa, Reviane, você não tem um pingo de capricho. Ela falou bem assim, um pingo de capricho. Eu lembro do tom de voz dela. Eu fiquei abaladíssima, comecei a chorar, fui sentar na mesa, baixei a cabeça, fiquei chorando, chorando. Os coleguinhas riam. Fui para casa e acabou meu dia. Não fui pro recreio, não comi, fui para casa, cheguei chorando em casa, vomitando. Aí foi que meu pai foi lá na escola e brigou com a professora. Falou: o que que aconteceu? Que você maltratou minha filha, você esfregou o papel no rosto dela. Ela desmentiu, falou que era mentira. Me colocou diante de toda a sala que morria de medo dela e perguntou assim, meu pai, eu e a professora. Na frente da sala, a professora disse, eu fiz alguma coisa com a Regiane, todo mundo ficou quieto. Quer dizer, todo mundo tinha medo dela, né? Isso na década de, início da década de 80. Então, gente, tinha algum problema comigo? Não. Eu escrevo direito, eu consigo, escrevi já 4 livros. Gente, não é um problema. O problema não era a Reviane, o problema era o mundo. O problema era o medo dos alunos, o problema era a professora incapaz de entender, né? A falta de sensibilidade. Tem uma coisa que é não entender e tem uma outra coisa que é a falta de sensibilidade, que existem pessoas que mesmo não entendendo, elas têm sensibilidade de respeitar. Então, as pessoas atípicas, por exemplo, elas vão ao supermercado e vão pegar a filha que elas têm direitos e os outros ficam olhando com a cara feia. Daqui a pouco, gente, isso vai ser uma vergonha. Daqui a pouco isso vai ser uma vergonha. As pessoas olharem discriminando com cara feia para as pessoas atípicas. Por quê? É que nem fumar. Lembra que antigamente as pessoas fumavam, né? Tinha um filme, fazia todo, né, o gesto, né, como se estivesse fumando. Hoje em dia, uma pessoa que faz isso já é mal vista, coisa que antes era um charme, né? Por quê? Porque existem leis, existiram políticas públicas. Então, está acontecendo isso, nós já estamos com políticas públicas para entender que as pessoas não são iguais. Existem pessoas atípicas, que não são pessoas típicas, são pessoas que precisam, que funcionam de um jeito diferente. Essas pessoas que funcionam de um jeito diferente, elas precisam criar forças e trabalhar as crenças que foram formadas por conta do mundo que não entendia ela. Como eu também passei muito tempo acreditando que eu era uma pessoa não caprichosa. Por muito tempo eu acreditei que eu não tinha capricho na vida. Por quê? Né? Porque essa professora contou que eu não tinha um pingo de capricho. E aí depois eu tive outras professoras tão maravilhosas e elas faziam questão de até mostrar meu caderno. Olha que caderno maravilhoso. Aqui hoje não se faz mais isso, mas aquilo foi um remédio para mim. Porque eu pensava assim, uai, por que que eu tenho um caderno nesse nível de capricho, que eu terminava o ano com o caderno, parecia que estava novo, e a professora falou que eu não era caprichosa. Que aquilo mesmo com todos esses dados, eu ainda acreditava. Então, esse é um exemplo de que se você tiver um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico feito por um neuropsicólogo, tá? Bem formado, algo bem feito, isso não faz num dia só. Isso demora, isso é complexo, tem muitas coisas que não dá para fazer online. Então, se você é uma pessoa que tem algum diagnóstico assim, você precisa saber que você funciona de um modo diferente e que o mundo
é que não entende o seu modo de funcionar e precisa respeitar o seu jeito. Você precisa aprender o seu jeito. Eu falo para os meus pacientes, né, que é TDA, são canhotos, são atípicas, né? Falo, olha, você vai ter que virar o caderno, é o seu jeito. Ou você vai ter que pedir uma carteira, é o seu jeito. Ou você vai ter que falar, olha, não dá para usar, cheirar perfume. Eu não posso sentir o cheiro de perfume. Ou você fala, não use amarelo. Olha, não fale alto. E você vai ter que ter esse respeito com você para que você tenha condições de ensinar as pessoas que você ama a lidar com você. Até porque as pessoas também não sabiam, nem os profissionais de saúde sabiam há muito pouco tempo atrás. E às vezes eu fico fazendo assim, né? Eu sou formada, eu faço clínica há 24 anos. Eu tive pacientes que hoje olhando, eu falo, nossa, eu tenho certeza que elas era uma paciente atípica. Só que naquela época eu não tinha essa informação, eu não tinha essa formação e nem essa informação. E é uma pena, porque eu tentei de tudo com ela, com os recursos que eu tinha na época, e eu não sabia ainda. 24 anos atrás era muito mais restrito. Quando existe uma pesquisa científica, ela demora em média 17, 18 anos para chegar para a população, para que seja efetivamente implementada na sociedade. Imaginem, gente, tem tanta coisa nova acontecendo na velocidade maravilhosa, graças à tecnologia, mas mesmo assim ainda tem coisas que ainda não chegaram até nós. Estão chegando coisas. Então, esse é um ponto importante para trazer para vocês. Então, existem pessoas que são atípicas, precisam aprender como lidar, precisa de passar de um bom neurologista, às vezes um psiquiatra, às vezes um bom neuropsicólogo, para fazer uma boa avaliação, para ela saber o que ela tem, para aprender a lidar. É importante. Até o psicólogo precisa saber o que o paciente tem para poder traçar um plano de tratamento. Senão, como é que vai fazer? Vai fazer um tratamento às cegas? Pois é. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, gente, são as pessoas que têm transtorno. Nem tudo é transtorno, tá? E nem tudo é atipia. Então, existem as pessoas atípicas, que têm. A gente está falando de TDAH, a gente está falando de autismo, a gente está falando de dislexia, a gente está falando da pessoa canhota, a gente está falando da pessoa é, que tem outros quadros, né? Que levam ela que no funcionamento cerebral dela é diferente. Né? Então, não é que o problema não tem ainda cura, mas tem remissão. Mas tem remissão. Então, remissão ajuda muito o emocional, quando ela está bem emocionalmente. Esse é um ponto. O outro ponto são as pessoas que têm transtornos. As pessoas que têm transtornos, a pessoa tem um transtorno de esquizofrenia, a pessoa pode ter um transtorno de bipolaridade, ela pode ter um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade generalizada. Essas pessoas precisam também, essas pessoas também precisam de cuidados. Elas também não funcionam como os que não têm. Então, esse é um outro ponto importante, que influencia muito, gente, os relacionamentos na família. Antigamente as pessoas falavam, ah, minha avó era muito ruim, meu pai era muito ruim. Nossa, minha mãe era muito ruim. Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes a pessoa tinha transtorno, né? Mas só que ela nunca foi tratada, nunca foi diagnosticada. É importante. Olha aquelas barbaridades que aconteciam no passado, né? De pessoas que falam, nossa, que maldade, que ruindade. A gente vê muitos casos de transtornos, né? Então, a pessoa se desregulava e cometiam barbaridades com as crianças, enfim, coisas assim, bem difíceis. E existem as pessoas típicas, as pessoas que não têm nenhum problema de atipia, nenhum transtorno, e que têm apenas, guardem bem isso que eu vou falar, é isso que é mais importante para essa live, desta aula. As pessoas não sabem regular suas emoções. Esses dias eu estava olhando na TV pessoas que estão fazendo voo no aeroporto, quebrando o aeroporto, agredindo as pessoas, os atendentes, sabe, a tripulação, brigando entre si com os outros passageiros, sabe? Coisas assim que são irracionais, irracionais. Porque as emoções, elas passam. As emoções passam. Nós somos o céu e as emoções são as nuvens. Porém, muitas pessoas não têm transtorno nenhum, mas elas não sabem regular suas emoções.
Elas não sabem que as emoções passam, elas não sabem se acalmar, elas não têm maturidade para se autorregular emocionalmente e cometem barbaridades e falam coisas que não devem e fazem coisas que não devem por um instante de desregulação emocional, por falta de desregulação emocional. Se a gente olhar a história humana, a gente vê, por exemplo, na fase medieval europeia, a gente tem histórias de falta de higiene física, onde as pessoas comiam junto com ratos, onde as pessoas dormiam, onde as pessoas não tomavam banho, onde as pessoas não sabiam que existiam bactérias, onde as pessoas morriam por infecção, transmitiam doenças umas às outras, sem saber que aquilo ali era um vírus, enfim. Aquilo ali, com o tempo, hoje a gente fala, nossa, é inadmissível isso, não é verdade? É inadmissível uma pessoa não ter asseio, uma pessoa não tomar banho, uma pessoa não tomar suas vacinas, uma pessoa não cuidar da sua higiene, das frutas, dos alimentos, do seu próprio corpo. Né? Antigamente, quando eu era pequena, eu via muitas pessoas, inclusive até, por exemplo, banguelas, a gente fala banguela, a pessoa que não tem dente. A gente tinha um modo pejorativo de falar, ela é banguela. Por quê? Porque a pessoa não tinha dente. O acesso aos tratamentos odontológicos era muito difícil, eram muito caros. Hoje em dia é mais difícil, não é verdade? Os acessos, pelo menos aqui em São Paulo, aqui em São Paulo tem mais acessos, né? Apesar de tudo, tem mais acesso. Então é inadmissível. Fala, você vai ao dentista pelo menos uma vez ao ano? Você vai ao ginecologista, as mulheres, pelo menos uma vez ao ano? Você faz mamografia? Você escova os dentes? Você faz a barba? Né? Antigamente isso era uma coisa assim. Com o tempo isso se tornou obrigatório. A pessoa não vai ter saúde se ela não fizer esses autocuidados básicos. Então, da mesma forma, daqui a pouco, uma pessoa, né, que não sabe regular suas emoções vai ser inadmissível. Vai ser inadmissível uma pessoa que não sabe ter educação para falar com o outro. Uma pessoa que se desregula, que agride verbalmente, de uma forma que ela não tenha um transtorno diagnosticado, né? E de uma forma que ela não é atípica. Aí é outra coisa, aí é outra história, mas uma pessoa que não é nem atípica e nem tem transtorno, e ela viver maltratando os outros, ela precisa aprender recursos, ser educadas, e aprender a se autorregular. Então, existem exercícios de respiração, existem exercícios de mindfulness, existem exercícios de EMDR com um lugar seguro, existem exercícios de relaxamento progressivo, respiração, meditação. As pessoas não sabem que as emoções passam e cometem loucuras por estarem desreguladas. Então, existem essas três categorias de pessoas: as pessoas atípicas, as pessoas com transtornos e as pessoas que não sabem se regular emocionalmente. Então, entendam isso. Quando vocês forem olhar na vida de vocês, na história de vocês, com os pais, aquele dia que a mãe deu uma chinelada sem saber. Quantas crianças, eu trabalho com trauma, quantos adultos foram crianças que apanharam sem saber, porque a mãe estava desregulada emocionalmente. Existe um transtorno na mulher, por exemplo, que é um transtorno da TPM, é um transtorno mental, já está descrito no DSM, está descrito aqui no DSM. E ela precisa de ajuda. A mulher, por exemplo, quando ela está na pré-menopausa, ela começa a mudar o seu ciclo hormonal, ela precisa de ajuda. São coisas que nós não sabíamos antes. Então, esse aqui foi o meu recado para que vocês aprendam que existem formas de se autorregular. Você que não tem nenhum diagnóstico, graças a Deus, né? Mas se você tiver, graças a Deus que você está ouvindo aqui, está entendendo, você pode aprender recursos, aprender sua carteira, aprender a virar seu caderno, fazer um jeito de você viver mais confortável. E as pessoas atípicas e as pessoas que têm transtorno têm tratamento. Não tem cura, mas tem remissão, tá bom? Remissão é aquilo pode recolher, aquilo pode se recolher, tá bom? Pode viver uma vida mais funcional, com mais harmonia. Então,
esse foi meu recadinho aqui sobre a saúde mental, né? É importante a gente falar disso. Obrigada.